Que isso? Bastidores? Stonehenge! Sejam very welcomed to the three elements That actually are for. that actually are for. Exato. Because my English is very good. Estamos nos Very internacionalizando, muito orgulho dessa internacionalização, né? Are you ashamed about my English? No, Não, your não. English is perfect. Quem me pra... Quem Achei você. Quem is me? You are ninguém. Não tem como amar mais um grupo de homens. É isso. Ah, A gente tá aqui hoje pra falar de inglês britânico. British. Exatamente. Ó, British. curso de inglês patrocina a gente. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Vai dar pra perceber a melhora. Ao vivo. English course. Isso. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, Pirulinha. Um assunto mundial muito importante. E nesses assuntos importantes a gente sempre tem patrocinadores que a gente gosta bastante. Que confiamos. Que confiamos. Sabemos e que da qualidade. E que confiam na gente. Exato. Isso é importante. É uma confiança mútua. Mútua. Confiança. Mútua. E no caso de hoje, o patrocinador é a Alura. Muito Alura.tv/os 3 elementos e você consegue 15% de desconto de matrícula lá na Alura, a maior escola de tecnologia do país. Então Certo? veja aí o curso que mais lhe aprouver. Lhe aprouver, E mas você, ele- por favor. mas ele apetece. Exatamente. E daqui a pouco, mais pra frente, ali tem mais detalhezinhos de quais cursos, o que você pode fazer. Clica no link que tá aqui embaixo. Clicar. Clica. Agora, Clica tem que no clicar. link. Quer ajudar nós? Clica no link. Clica no link. Tá bom? Deixa aberto numa outra aba e quando terminar esse vídeo, Vai você lá vai ver. lá e olha. Vai lá ler. E estamos aqui para falar sobre assuntos vinculados às Ilhas Britânicas. Britânicas. Porque nós vamos para lá em novembro. Estaremos lá a Olha partir do só. dia 13. Viajamos dia 13, na verdade. Viajamos dia 13, chegamos dia 14 Isso. e logo que chegamos, para onde vamos? Pra Stonehenge. Muito bem. No primeiro dia. Na primeira hora. Na primeira hora, o ônibus Primeira pega hora. a gente no aeroporto e nos leva a Stonehenge. Primeiro passeio no primeiro A dia. queima-roupa A já, queima-roupa. Queima-roupa já, pá. Exatamente. Vamos para Stonehenge. É, um lugar que já estive na Inglaterra uma vez, mas não fui a Stonehenge. Ah, não, já esteve na Inglaterra, mas não foi Não Stonehenge. fui a Stonehenge. Ah, então A tá. Então retira construção a da parte. frase foi meio É que confusa, mas... quando eu fui à Inglaterra, eu só fiquei em Londres. Eu não circulei Rodou. pela Inglaterra. Então Stonehenge é a 1 hora, se eu não me engano, bem né? perto. É bem pertinho e eu não pude ir, não deu certo com o meu cronograma. E dessa vez é o primeiro lugar que vamos. Então, Stonehenge fica em Salisbury. 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 É, eu não sei exatamente como pronuncia, mas é algo assim. Salisbury. É isso aí. Que é a oeste de Londres. Tá. É a oeste de Londres ali. Isso. Você passa lá e tal. É bem interessante, é no sul das Ilhas Britânicas, né? E Stonehenge tem uma história muito interessante, que remonta a milhares e milhares de anos atrás. Milhares e Milhares. milhares de anos. Há milhares e atrás. milhares de anos atrás é um pleonasmo. É, Se é há milhares de anos ou milhares de anos atrás. Não precisa falar pôr o a e é, atrás. Não precisa pôr o a e o atrás. Mas enfim, Stonehenge é muito velho. E estamos Por isso falando... que se chama Stone Age. Stonehenge. Porque é da Era das Pedras. Ah, não é Stonehenge. Não, é Stone Age. Ah, olha só. Ah, Na tá. verdade- Inglês! Aqui Estamos tem, aqui tem inglês. Aqui tem Aqui inglês. tem inglês. Na verdade, o termo Stonehenge vem do inglês antigo, ou sei lá, do saxão, alguma coisa, mas de idiomas prévios ao inglês. Mas que quer dizer algo similar como hang. Então seria pedra pendurada. Stone hanging. Ah, hang de... De pendurar, entendeu? Ok. Então, tipo, as pedras que estão ali por cima, né? Então seria mais ou menos esse Perfeito. o sentido. Faz sentido. Tá. É isso né? que eu quis te dizer, né? Então, foi A isso. minha explicação é muito melhor. Seja como for, Fica comigo. É muito Ai, antigo. desculpa. é muito antigo. sim. A gente não tem muita ideia, quer dizer, a gente até tem ideia de quando começou a colonização das Ilhas Britânicas pelos seres humanos, né? Não pelos neandertais que vieram antes, mas pelos seres humanos homo sapiens, né? Deve ser entre 12 a 10 mil anos, mais ou menos. Eram caçadores-coletores, a gente está falando de uma época em que eles ainda não tinham como saber da agricultura, que pelo menos naquela região da Eurásia tinha sido inventado só ali na Anatólia, então eles já estavam lá. E foi quando degelou, né?
quando degelou, ainda era terra emersa, Doggerland ainda estava por lá, então você não tinha que atravessar o Canal da Mancha a nado. Você ia andando até a Inglaterra, porque estava conectado ao continente. E eles foram lá para fazer caça e coleta. Né? Tipo, ia lá, ficava caçando os bichos e tal, e coletando frutinha e tudo mais. Mas você teve depois a entrada de outros povos logo na sequência. Povos já agrícolas, que vieram depois. Esses povos já agrícolas, vindos ali também da região da Anatólia, ou a coisa assim, que se espalharam pela Europa, né? Há coisa de 8.000 anos atrás, entraram ali na região das Ilhas Britânicas, ainda estava para andar a pé, mas já estava começando a não dar mais, logo mais. Já devia ser um lugarzinho meio com água lá. Um pantaninho. Pantaninho, é. Mas ainda estava afundando, mas não tinha afundado. Dava para chegar lá. Uns 8.000 anos, 9 talvez, 8.000 anos. E esses povos já eram agrícolas e pastoreadores também. Então levaram também animais de corte e tal, não sei o quê, para poder viver por ali. E foram eles que, até onde consta, em torno de uns 8.000 anos, começaram a limpar aquela área ali para fazer suas plantações. Lá era uma área de floresta, era uma área florestada, que foi sendo desflorestada para plantio e outros cultivos ali, né? Então é uma área bem interessante ali que eles estavam fazendo e você tem até algumas evidências de alguns canais. Puxado do rio Avon, tem o rio Avon que fica ali perto, coisa de 3 quilômetros, então o pessoal começou a fazer aquelas áreas para drenagem ali e tal, não sei o quê, enfim, começou a povoar aquela região. Né? Você chega na região, cada um tem um caderninho. E isso, cada um tem um caderninho, o outro Aí você chega e fala, no olha... caderninho que você quer. Exatamente. Avon chama. E eles Avon mandam chama. depois. E eles mandam depois. Demanda depois, é. E ali, logo, isso daí foi mais ou menos 8.000 anos atrás, que eu estava falando, durante alguns milhares de anos, ficou tendo mais ou menos essa cara. Só que Stonehenge começa a ser construído a coisa de 3.200, 3.100 anos antes da Era Comum. Então a gente pode colocar 5.100 anos, uma coisa assim. Ou seja, é uma coisinha um pouquinho velha. Mas quando a gente fala que foi construído desse jeito, o pessoal já imagina aquelas pedras empilhadas, tal, não sei o que, tudo certinho. E não foi bem assim. Stonehenge foi construído em etapas. Em várias etapas, que duraram muito tempo. Então você não está falando do Stonehenge pronto, você está falando do começo do uso daquela área ali para alguma coisa que a gente presume o que quer que seja. A primeira marca de Stonehenge é um círculo escavado que tem em torno de uns 120 metros de diâmetro. É um círculo escavado, assim. E é literalmente isso, é uma vala que foi escavada, formando esse círculo. A terra que foi escavada foi colocada para dentro do círculo, formando um morrote. Uma vala em volta com os morrotes pro lado de dentro, assim. Aquela região do sul da Inglaterra, o solo é em rocha de giz. Por quê? Porque lá era um terreno cretáceo, de sedimentação ali do terreno cretáceo. Creta vem do grego. Vem do grego, que quer dizer giz. O período cretáceo é o período do giz. Né? E foi descrito lá na Inglaterra. Então você tem até uns paredões brancos, assim, que lá no sul, da Cornualha, tal, não sei o quê, você tem aquelas marcas assim no mar, assim, que são tudo branco, assim, que é o de giz. Então lá é uma coisa muito interessante, porque aí quando eu cavar esta valeta, ela fica branca. Então é uma valeta que era branca, né? Hoje está coberta de grama, mas na época era branca, cavucada, e jogaram os morrinhos para dentro. e sobrevive como valeta porque é pedra, né? Você não cavou o solo. Você abriu um pouco de pedra, né? É giz. É giz, é porque cara. é poroso, Você vai né? chamar de pedra, giz de pedra. Isso, De mas é qualquer jeito, pedra. é rocha, rocha. mas é uma rocha muito friável e tem solo também Sim. por cima, né? Então, fizeram essa escavação, acharam ossos de animais ali, de animais de caça, né? Que eram mais antigos do que aquilo ali. E acharam também algumas ferramentas, né, objetos líticos lá. Ponta de machadinha, pedaço de flecha, essas coisas assim, acharam tudo por lá, exatamente onde estão esse cavucado ali. Né? Essas pessoas, então, que fizeram isso daqui, provavelmente não eram de lá, segundo as marcações de isótopos que encontraram nesses animais. Trouxeram esses animais de outros lugares. Tá. Então, provavelmente eram pessoas que foram para lá e montaram ali esse primeiro círculo ali. Esse círculo ele tinha duas saídas, entre aspas, duas áreas que não foram escavadas. Uma para o sul e a outra para o nordeste.
É muito interessante essa disposição, porque ela coincide exatamente com aonde é o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno. Não tem muito como questionar que não havia alguma coisa astronômica lá. Inclusive porque você tem evidências de a uns 100 metros para lá, 100, 200 metros para lá, de uns buracos para colocar toras de madeira que eram alinhados, eram 5 coisas alinhadas que também ficavam na mesma direção. Então, provavelmente, antes de construírem ali essa vala, eles já usavam aquilo ali como alguma coisa astronômica que podia ser usado, porque isso daí é mais antigo ainda, de 3.500 anos antes de Cristo, essas coisas. É ali naquela região. Então, tinha alguma coisa astronômica lá. E aí, olha que interessante. Além disso, você também tem, do lado de dentro dos morrotes, né? Então você tem lá a vala em volta, o morrote da onde veio o que eles tiraram da vala, né, que ficou para dentro. Para dentro desses morrotes, você tem uma série de buracos. Buracos. Que tem um diâmetro de, sei lá, acho que uns 3 metros de diâmetro, uma coisa mais ou menos assim. E esses buracos vão lá, são 56 buracos. Que são chamados buracos de Aubrey, porque foram descritos pela primeira vez por um antiquarista que era o John Aubrey, né, lá no século XVIII, sei lá. E aí eles chamaram de buracos de Aubrey, foi ele que descobriu. Esses buracos, né, que circundam ali, né, é certinho o negócio lá em volta, né, do Stonehenge. E nesses buracos foram encontrados ossos humanos cremados. Então, ficou aquela ideia de que, tipo, tá bom, né? Será que é um lugar de enterrar? Será que não é? Será que eles jogaram esses corpos cremados por qual motivo? O giz abaixo, ele tá compactado, então, possivelmente há a discussão se colocava uma tora de madeira em cima ali desse buraco ou até uma pedra ali, porque você tem evidências de colocar algumas rochas pequenas ali por ao redor, que eles chamam de bluestones. Essas bluestones, que não são particularmente azuis, mas meio azulado, alguma coisa assim, elas vêm assim, não há um lugar de onde tirar aquelas pedras ali perto. Não tem de onde tirar. Não eram pedras tão grandes assim, né? Eram pedras menores, mas de qualquer maneira não vinham dali. E o pessoal estudando, né, os arqueólogos durante todo esse tempo estudando, agora, não faz tanto tempo assim também, na verdade, descobriram que elas vêm do País de Gales. Perto da praia, ainda por cima. São quilômetros, são, sei lá, 200 quilômetros, uma coisa assim. O pessoal veio carregando até lá. Tanto é que é tão longe que o pessoal chegava a calcular que teria sido geleira que levou. Mas não, hoje provavelmente as pessoas que levaram foram as pessoas que carregaram aquilo ali do País de Gales até a área de Stonehenge. O que leva o pessoal a discutir que talvez quem construiu Stonehenge, na verdade, veio do País de Gales. E aí, olha que interessante, você tem algo similar a um Stonehenge desmontado ali na região do País de Gales. Então, provavelmente, eles migraram por algum motivo, não se sabe qual. Espalhou a franquia, né? Eles tiveram a ideia lá atrás e pensaram, vamos construir esse negócio aqui, não deu certo, construir em outro lugar. O mais provável é que havia alguma sacralidade para eles envolvendo isso. Ao se mover daquela região que não estava mais rolando morar lá, foram para outro lugar, falaram, vamos levar as pedras conosco. Eles levaram até as pedras. Porque não dá pra gente ficar sem elas, porque elas são importantes. Elas são sagradas. Exatamente, vamos levar as coisas conosco. Nem que a gente faça várias viagens. Então, provavelmente, os caras devem ter voltado para buscar, fizeram uma série de coisas envolvidas nisso. Você falou que são 50 aí? Não. Os buracos são 56. Mas as pedras não são para todos os buracos. Não dá para saber, porque muita coisa se perdeu. Tá. Não, é possível que tivesse uma pedra em cada desses buracos. A gente não sabe. Mas hoje tem quantas? Se tivesse madeira... Não, hoje só tem os buracos. Entendi. Alguns estão abertos, outros têm que cavucar, mas eles estão ali. São 56 buracos ao redor ali. Esse é a área grande do negócio. 120 metros de largura. Essa é a área grande. Então esse é o estágio 1 de Stonehenge, que eles chamam, que é mais ou menos de 3.100 anos, né, antes da Era Comum. Então, 5.100 anos, mais ou menos. Então, grava isso daí. 5.100, estava unificando o Egito ainda. Aí, o que acontece? Vamos para, então, 2.900 antes da Era Comum. 200 anos depois. Aquilo ali, aparentemente, continuou sendo utilizado por um período que, provavelmente, aquela galera estava fazendo menos agricultura e mais pecuária. Começaram a dar mais atenção para aquilo ali. Fizeram mais buracos. E esses outros buracos que fizeram lá acharam mais corpos cremados. E começaram a aparecer
os morrinhos de túmulos ao redor de Stonehenge. Você lembra que a Tupá comentou isso com a gente aqui, Sim. né? Você tinha aqueles morrinhos que estão ao redor de Stonehenge, lá de fora, tudo lá, gente enterrada, né? Então, aquilo ali meio que, a partir desse momento, se havia uma discussão de por que você tinha aquela vala cavucada, se era uma coisa só astronômica, tal, não sei o quê, há, sei lá, 5.100 anos, agora, com 4.900 anos, não tem muita discussão que aquele lugar virou um lugar de cremação. Um lugar de cremação, um cemitério, um lugar que tinha rituais, etc, etc. É tipo casinha de hobbit, esses morrinhos. Isso, tipo umas casinhas de hobbit. Tá. Isso é pouco falado, né? O foco é tão na Stonehenge que é pouco divulgado esses morrinhos em volta, né? É. Essas tumbas, não sei. Sim. São túmulos, que eles Esses chamam. túmulos, ok. Túmulos. E você tem, inclusive, uma estradinha, uma coisa muito louca, né? Que dá pra você ver que essa estradinha existia, que ela junta aquela área lá com uma outra que fica a noroeste ali, que bate mais ou menos com aquela aberturinha que dá pro noroeste. Então, é possível que fossem 2 sítios sagrados que se conectassem ali, que é em Durrington, né? Então é um pouco mais distante ali, e tinha até uma estradinha que conectava, essa estradinha está lá até hoje, se você conseguir ver, obviamente que é patrimônio arqueológico ali da região, né? Enfim, então, a gente está falando já de uma diferença de 200 anos, desde o que começaram a usar aquilo ali, e aí agora vamos para 500 anos. 2.600 anos antes da Era Comum, né? 4.600 anos atrás. Que mais que aquilo lá começou a ser utilizado. Então isso é chamado de fase 3 do Stonehenge. É nessa fase 3 que começa a trazer mais pedra para lá. Aí que o pessoal começa a gostar de pedra. Que é geralmente associado com a diminuição da atividade agrícola e aumento da atividade pecuária. Ninguém sabe explicar por quê. A mesma coisa foi observada na Índia e foi observada na América do Norte. Com Processos indígenas. parecidos. Processos parecidos. Aumenta a pecuária, diminui a agricultura, começa Juntar a pedra. fazer pedra ou a construir monumentos grandes. Ninguém sabe explicar direito por que isso. Às vezes você começa Mas- a usar os bichos, uma hipótese bem tirada da minha bunda, pra puxar pedra também, né? Aparentemente não. Não? Aparentemente então não foi esse o ponto. Essa é a razão. Não. Agora, essa etapa 3 de construção do Stonehenge é tão detalhada que o pessoal divide em 4. Em etapas. Então é a fase 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Né? Tipo 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. E aí o que acontece? Começa a aparecer ali, nessa etapa de 2.600 anos antes da Era Comum, outra linha de buracos. Só que dessa vez mais fechadinho para dentro. Ou seja, você já tinha aquela estrutura lá, o pessoal que ia vindo na sequência ia incrementando coisas. Né? Ia falar, Vamos cavar um pouquinho ainda mais não aqui. tá a mesma coisa. Aí eles começaram a cavar o que eles chamam de linha Q e R, que são 2 buracos concêntricos que também dão a volta numa área um pouquinho mais fechadinha para dentro ali. Esses buracos, alguns dá para ver hoje em dia, outros não mais, outros estão cobertos. E provavelmente cada um deles tinha uma bluestone ali encaixada, que foi removida talvez por eles mesmos depois, né? Essas bluestones não são tão grandes, né? Elas não são tão grandes. Acho que elas têm a altura de uma pessoa, talvez até um pouco menos, se você descontar o pedaço que está cavucado. Então, tá lá esses buracos que são os resquícios dessa fase do Stonehenge 3.1. 3.1. E é mais ou menos dessa mesma etapa que aparecem as pedras da estação. O que você imagina que sejam as pedras da estação? Estação Luz, Estação República. República, Não. Estação Vergueiro. Estação Kiss FM. Pedras que só desabrocham numa época do ano. Não, mas como elas desabrocham as É uma pedras? pedra. É a pedra da estação. Ah, entendi. Então só Não, mas naquela... o Rô chegou mais perto. Eu imaginei que é a estação climática. Eram pedras de estação climática que elas estavam Aí, ó. posicionadas formando um retângulo com esses 2 círculos Q e R lá de buraco Q e R no centro. Dessas pedras da estação, só 2 sobreviveram hoje. Outras 2 se perderam, a gente sabe o lugar em que elas estavam, mas as pedras não estão mais lá. Há questões astronômicas envolvidas nessas pedras da estação também. Tem a ver com os solstícios e equinócios, tem a ver exatamente em que posição, provavelmente é verão, primavera, outono e inverno. Onde 4 estava o pedras sol em cada uma desses. delas, tal, né, para você conseguir se orientar, que é algo muito necessário quando você está falando de povos agrícolas, né? Tem que saber se está na hora de plantar, se não está, de colher, se não colher. E no caso de pastores também. É um relógio do clima, né? É um relógio do clima, exatamente. Então é uma coisa realmente muito necessária.
E também foi quando apareceu Hillstone, a pedra calcanhar, digamos assim, que é a pedra que fica bem na frente de Stonehenge, a alguns metros, acho que é uns 30 metros de distância da entrada de Stonehenge, e fica bem na frente, assim, como se fosse, sabe, um encaixe na porta, que a sombra dela fica exatamente no dia do solstício do verão, lá, não sei o quê, quando o sol está nascendo, é a sombra dela que vai, aponta para dentro de Stonehenge. Então, é mais ou menos dessa etapa aí. Então começou o pessoal a pôr pedra em cima de pedra. Aí já começa a questão das pedras. Isso daí é 2600 antes da Era Comum. Entre 2600 e 2400, ou seja, 200 anos, né, durante os 200 anos subsequentes, porque não dá para imaginar que isso foi feito do dia para outro, né? Não foi aquela coisa, ó, vocês têm 3 anos para fazer isso, não. É uma coisa que demorou bem mais. Passou-se a observar a construção desses grandes círculos, das grandes pedras que foram levadas para lá. Então, essas pedras gigantescas de Stonehenge, elas são desse período. Que já são aquelas que a gente imagina quando a gente pensa em Stonehenge. Que são chamadas de sarsen. Eu não achei uma tradução para isso, tá? Então não sei se existe alguma coisa assim, mas que formam os trílitos. Trílitos. O que você sabe que é um trílito? Tem 3. Tem 3. E o que é um lito? Aerolito. Isso, muito bem. Tá certo. São 3 pedras. Aerolito. O que é um aerolito? Uma pedra? Uma pedra que voa. Que voa. Litologia, né? Então, aparatos líticos são aquelas ferramentas feitas de pedra, né? São artefatos líticos e tal. Então, trilito, ou seja, 3 pedras formando Eu uma achei que era aquela só. Coca-Cola que não cabe na geladeira. Que tem 3 litros. Que faz o portal, né? Que tem 3 litros. 3 litros. Faz o portal, Desculpa. Eu fico Nossa, quieto. que tristeza. Mas faz o portal. Faz o portal. São aqueles exatamente. portaizinhos que a gente imagina. Então isso é um trilitro? É um trilito. Trilito. Não, trilitro é a Coca-Cola Trilito. mesmo. Um trilitro. É. Aí eu... Não adianta. E aí, olha que interessante. Originalmente, essas pedras todas formadas, né, de forma concêntrica, tinham uma terceira encaixada em todas. Então, hoje está tudo meio quebrado, você vê só algumas em pé, tem só umas colocadas em cima, mas originalmente elas cobriam tudo. Então eram vários trilitros. Exatamente, eram várias pedras em pé e uma em cima de cada uma delas, fazendo todo fazia o círculo. um círculo bonitinho. Exatamente, fazia tudo bonitinho com a abertura para o Nordeste lá, para a direção Nordeste. Então não fechava, ficava aquele pedacinho lá. Isso tinha originalmente. E aí você vai perguntar, e como que essas pedras se encaixavam? Como é que fazia para a pedra não cair? Como equilibrava ali em cima. Como equilibrava, né? Ficar aquelas mulheres com a cesta de roupa na cabeça. Exato. Não sei. Um sistema macho-fêmea. Ah, que legal. Tipo uma tomada. Cavucava e deixava um cucuruto num pedaço, aí cavucava um pedaço da outra pedra e É tipo Lego. encaixa. Isso. Tipo Lig-Lig. Isso. Um Lego gigante. Tipo Lego. Tipo Exatamente. Que Lig-Lig. ligue. Lig-Lig era um Lego que existia no Brasil, que era uns tubinhos de plástico que tinha os pininhos. Um Lego O nacional? Lego funciona do mesmo jeito. o Lego funciona do mesmo jeito, mas o Lig-Lig era um tubinho. Mas sim, era macho e fêmea. Como se fosse um Lego mesmo. Exatamente, encaixava assim. Tanto é que tem uma, que é muito interessante, que é uma das que perdeu a parte de cima, dá pra ver o pininho direitinho da E pedra. veremos ao vivo, né? E veremos ao Veremos vivo. ao vivo. Então é muito interessante. E são 2 círculos concêntricos. O de dentro forma uma ferradura. E, olhando de cima, vendo de satélite ou de drone, você olha e você vê que não está exatamente alinhado. Mas não está alinhado porque você está vendo de drone. Ou está vendo do satélite. Alguém naquela época tinha satélite ou drone? Não. Tinha. Então tinha que estar alinhado em relação a quem estava no chão. E olhando do chão, Tá alinhado. tá alinhadinho. Você vê a face das pedras igualzinha da entrada, assim. O negócio foi feito, assim, pra... As aberturas baterem e ficar tudo Exatamente, pra certinho. quem tava entrando ali, né? Aham. Mas você olha do espaço e fala, tá tudo errado. Então, quer dizer, o ET que ensinou eles tirou 0 da prova. Tirou porque 0 na prova, não exato. ficou alinhadinho, né? Exato. Fala assim, ele mostrou a foto depois pra ele e falou, vocês fizeram torto, ó. É isso aí. O professor Então. foi lá e falou... Os deuses astronautas, puta,
vai demorar mais 100 anos pra corrigir isso, né? Exato. Deixa Que é quieto. pra fazer de novo. Quebra e faz de novo. Aí teve mais 2 etapas da etapa 3, né? Mais 2 estágios da etapa 3 que vão até mais ou menos 1900 antes da Era Comum, né? Antes de Cristo, né? Então, 3.900 anos, tá? Bem antigo, né? Que aí inclui várias dessas bluestones, Tá. que aí são essas pedras menores. Então, nesse intervalo entre 2.600 antes da Era Comum e 1.900 e pouquinho antes da Era Comum, você vê uma diminuição do uso de pedras muito grandes, né? Elas param de chegar, e um aumento de uso dessas bluestones, que são essas pedras menores. Porque, assim, essas bluestones, elas são pedras de origem vulcânica, né? Subvulcânica que eles chamam, porque tem a ver com a profundidade que elas são encontradas. E enquanto que as pedronas gigantescas, elas são arenitos silicificados. Ou seja, é uma rocha sedimentar, só que muito consolidada. Então não é uma rocha sedimentar que você quebra com facilidade com o peso, mas ela quebra com facilidade para você entalhar. Então é muito difícil você entalhar a bluestone, porque a bluestone é de origem ígnea, né? É vulcânica, e é mais fácil de você entalhar essas pedronas gigantes que são de arenito. E essas de arenito têm em torno de 30 milhões de anos, mais ou menos, tal, não sei o quê, enquanto que as bluestones são mais antigas. E você tem, inclusive, um arenitão que ficava lá na frente, da onde era essa abertura da ferradura, que o pessoal até acha que poderia ser um lugar de sacrifício. Então, sempre houve essa discussão de por que eles usavam ali, entendeu? Porque a partir de determinado momento parou de encontrar cadáveres dentro de Stonehenge. Até tem o cadáver de um arqueiro que eles encontraram nas imediações, né, que foi enterrado por ali, que talvez tenha sido um dos últimos enterros, mas no que diz respeito ao uso daquilo ali, depois acabou ficando... Aquelas cremações, aquilo não parece ter mais, porque não não parece tem ter evidência continuado. mais. E aí o que acontece? Há uma hipótese de que dessas 2 áreas, aquela em Durrington e essa em Stonehenge, elas seriam tipo uma voltada para a morte e uma voltada para a vida. Então essas construções, aquele negócio lá que foi encontrado voltado para a vida, que não são pedras empilhadas, teriam um fim, uma destinação, que eles iriam, sei lá, no verão, e Stonehenge, que tem a ver com a morte, eles iriam no inverno. Então, é uma possibilidade, né? Ou ao contrário, enfim, são hipóteses, né? E, inclusive, a hipótese de que talvez aquele fosse um local de cura. Pessoas iam para tentar se curar. Algum sacerdote aparecia lá, fazia uma pagelança, ou fazia alguma coisa ali que pudesse tentar salvar a pessoa. Aqueles que não eram salvos, né, deixavam o corpo ali pela imediação mesmo, alguma coisa assim, entendeu? Então já faziam aí esse trabalho aí de curar. E uma coisa muito interessante, as bluestones, quando você bate nelas, elas reverberam. O barulho delas é tipo, tanto que alguns chamam de bellstones, ou seja, pedras sino, porque quando você bate faz tum, ao contrário dos arenitão lá. Então é possível que houvesse uma crença de algum poder ou de alguma coisa que poderia ter nessas rochas aí, ou algo nesse sentido, que poderia ser levado lá para tentar uma cura ou alguma coisa, né? Vai saber como é que era. Por quê? Porque os povos que construíram essas pedras, os povos megalíticos, né, que não construíram só lá, né? Você tem megálito na França, megálito na Espanha, em Portugal, em outros cantos ali. Esses megálitos, esses povos megálitos não escreviam, não havia escrita. E houve uma sucessão de substituições de povos na Inglaterra. Em toda a Europa, né? Mas na Inglaterra teve uma substituição muito grande de povos, né? Então, esses povos megálitos, né, a partir de 1900 a.C. e bolinha, né, você passa a não ver mais nenhum tipo de grandes atualizações ali. E aí o que acontece? Possivelmente houve uma substituição ali desses povos que chegaram lá, que eram esses primeiros agrícolas, com os povos que são chamados de Bell Baker People, povo de Bell Baker. Aí tem a ver com o lugar em que foi encontrado, tal, não sei o quê. Não é um nome que faça alguma alusão ao tipo de povo. Esses Bell Bakers, ninguém sabe exatamente como eles eram, mas você tem uma cerâmica e um artesanato muito típico deles. Está espalhado pela Europa inteira. Então a gente sabe que eles espalharam ali, vindos provavelmente do centro da Europa ali, né? E eles, ao chegarem na Inglaterra, provavelmente houve uma substituição desses povos aí. Seja por morte, seja por doença, né, por guerra, não sei, mas há essa substituição desses Bell Baker. Talvez esses povos é que tenham ajudado a construir as pedras maiores. Então, talvez ali que tenha mudado de função. Então, se antes era para enterrar os mortos, depois passou a ser uma função talvez para curar.
talvez tenha havido essa comunicação ali, e eles trouxeram os seus conhecimentos de fora da Inglaterra para lá e levaram para lá, enfim. Há essa troca cultural e essa substituição depois por esses Bell Baker. Talvez esses Bell Baker People já falassem línguas indo-europeias. Então, já vindos do continente, a expansão indo-europeia já tinha acontecido a partir ali do Cáucaso, né, do norte do Mar Negro ali, e indo para o oeste, né? Então, quando teve essa substituição, aí você começa a encontrar artefatos que tem a marca, né, o registro desse povo de Bell Baker aí, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a partir desse ponto aí, né, de mais ou menos uns 1600 antes da Era Comum, não parece que aquilo lá teve mais muito uso, ou se teve, não houve mais grandes mudanças estruturais ali. Entendeu? Então, se continuaram usando, obviamente que deve ter continuado usando, né? Não teve mais grandes mudanças estruturais. Foi só mais de 1000 anos depois, né? Uns 400 antes de Cristo, que chegaram os celtas. Né? Então, os celtas, né, que o pessoal fazia aquela associação sempre de Stonehenge com os druidas. Não, porque os druidas usavam o Stonehenge. De fato, Talvez os usassem. druidas usaram o Stonehenge com quase toda certeza, mas não era da cultura deles. Não era construído por eles. Não, inclusive. e provavelmente nem a função primordial de Stonehenge, sabe, de por que foi construída, eles chegaram... foi usada pelos druidas. Tava lá. Eles chegaram, tava lá. Galera, vocês não vão acreditar. É. Atrás daquele monte ali, cara, parada muito As louca. pedras muito Tem loucas, uma pedra velho. muito energia louca. ali. E a gente já é druida. Eu só vejo vantagem. Exatamente. Chega aí. Chega usando, chega É. chegando, exatamente. E teve, então, essa apropriação do lugar. Para que os druidas usavam aí, eu já não sei. Né? As lógicas célticas são completamente diferentes, né? Cada um montou uma lojinha debaixo de cada um dos Y Virou uma ali, feirinha. virou uma feirinha. vendia sino de vento. Uma Mystic Fair, outro, né? uma Mystic Fair de 400 anos de Cheio, Cristo. cheio de pseudociência. Exatamente. Coitado dos druidas, É. vocês não têm respeito. Os druidas, eles eram sacerdotes dos Desculpe os druidas que estiverem assistindo. é. a gente não celtas. Eles sabe eram em que sacerdotes celtas. Sim. Eu tô Ou seja, zo- eu tô vendiam zoando. Isso, pulseirinha, vendiam Era isso. Bando de santinho. hippie, sacerdote É, faz. isso aí. Vagabundo. Faz o que sacerdote faz, ó. Meu Deus. Vendia chá, Vendia, como é que fala? O pedaço da cruz ungida. pedaço não? da cruz ungida, cada um pegava uma lasquinha e falava, isso aqui é da Stonehenge original, hein? Olha só. Eu sei que, depois de todo esse período, né, você tem histórias de avistamentos daquela região e como que os povos subsequentes acabaram interpretando. Então, os celtas, a gente sabe que usaram aquela região lá para algo, né, não sabemos exatamente para quê. Depois vieram os romanos. Não há grandes menções disso, da época dos romanos. Aí vai, Idade Média, os celtas saem, aí vem os saxões e tal, não sei o que, todo esse negócio. Tem uma lenda no livro do século XII, né, que narra a lenda do rei Arthur, que diz que as pedras chegaram lá por causa do Merlin. Foi o Merlin que conseguiu trazer da Irlanda as pedras. E aí isso é uma coisa muito interessante, porque de fato as pedras vieram da região do País de Gales, que está voltado para a Irlanda, né? Então, talvez fosse uma coisa interessante do pessoal sabia de onde tinha vindo as pedras, mas levantou essa hipótese aí. O transporte das pedras, com quase toda certeza, aconteceu rolando tronco. Então, tipo, sabe, pega aqueles troncos de madeira embaixo e Vai vai rolando em substituindo, cima. né? Exato. Teve uns malucos que fizeram tentativas disso. Também outra possibilidade, fazer canaletas, né, cavucando e passar gordura de porco. E aí vai você vai escorregando puxando. a pedra, vai escorregando tal na gordura. Haja Haja tempo, vontade. Haja porco, né, Haja gente? são Porco, 200 coitadinhos. quilômetros de distância, o negócio é longe. Tinha que trazer a pedra de lá, por isso que é muito provável que o pessoal tenha vindo de lá. Porque aquela pedra tem que ser muito importante para eles terem trazido de tão longe. Não precisava ser de tão longe, podia ter pegado algo próximo ali. Mas, seja como for, tinha essa lenda do rei Arthur, né, de que o Merlin é que tinha ajudado a levar as pedras para lá e tal. É uma coisa E aí interessante. o Sísifo fala, né? Depois falam de mim. Exato. fica segurando pedra olha lá. esse celta aí, pelo amor de Deus. Eu saio de casa, mas não saio sem minhas... Sem minhas preda. Tinha as predas. Enfim, aí a partir de 1500, né, aí vamos colocar já na Idade Moderna, né, aí você começa lá e tem o Henrique VIII que faz a reforma deles lá, o Henrique VIII meio que adquire aquelas terras, vai passando de conde, né, Earl, né, vai passando por esses caras aí e tal, vai ficando aquela terra da nobreza lá,
Tem algumas pinturas, algumas representações daquela área lá. Obviamente que a essa altura do campeonato as representações já mostram as pedras caídas, né? E todas meio detonadas, aquele círculo já meio todo desbeiçado. E ele foi desbeiçando mais com o longo do tempo. Foi só lá pela virada do século XIX para o século XX, né? 1890 e tantos, 1900 e pouquinho, que o pessoal começou a olhar para aquilo ali com um pouco mais de interesse e tentou fazer restaurações. Então, as primeiras restaurações foram ali no começo do século XX, quando estava tendo ainda as discussões sobre se aquilo lá deveria ser uma terra privada ou pública, né? Se a Inglaterra não deveria pegar aquilo como herança inglesa e tal. Depois tem uma grande restauração na década de 20. É muito legal, porque tem umas fotos, né, em 1920, do pessoal restaurando aquilo lá. Então tem umas gruas, o pessoal colocando de volta umas pedras que tinham chegaram caído. a empilhar de volta. Sim, levantaram umas que estavam tombadas. Na década de 60, caiu mais umas pedras também, aí levantou, não sei o quê. Por exemplo, em 1901 tinha caído uma pedra por causa de um vendaval, algo assim. Então, essa manutenção sempre foi. Aí, algumas pedras foram fixadas com cimento, para não cair mais, né? Então, houve aí todo esse posicionamento ali de Stonehenge para a coisa ficar mais corretinha. As coisas foram sendo reestruturadas mesmo depois, né? Ainda que não tivesse mais um uso ritualístico ali. Até chegar os New Age. Aí Década de 60. Quando chegaram os New Age, né, os novos druidas, o neopaganismo, não sei o quê, os tilelê. Age of Aquarius. Aí era uma galera que ficava lá fazendo luau, surubas e não sei o que lá em Stonehenge. Fazendo rodinha, meditando. E um monte, tem umas fotos do pessoal, tudo amontoado lá, fazendo coisa. Tinha lojinha vendendo Badulac com certeza nessa época. E os arqueólogos falaram, é curioso que agora que a gente está tentando entender o passado disso aqui, entendendo que não foram os druidas que fizeram, é agora que os druidas estão vindo, né? É agora que eles estão realmente usando aqui, fazendo essas coisas. Então, aquilo lá passou a ser um patrimônio, né, da humanidade, né? Não apenas da Inglaterra, mas um patrimônio da humanidade. Hoje, por uma questão de preservação dos monumentos, de vez em quando eles fazem ainda umas restaurações ali, principalmente quando começa a ameaçar tombar alguma coisa. Nem todas as pedras eles relevantaram e colocaram no lugar de tem novo, algumas né? no chão ainda. Então tem algumas que estão no chão e eles falaram, deixa. Já é um artefato aquela pedra estar no chão, né? Então faz parte da história faz parte daquele da lugar, história algumas daquela pedras pedra, estarem no chão. exatamente. Algumas estavam enterradas tão fundo que o buraco para deixá-las em pé de novo teria que reabrir e tal. Então é uma coisa meio complicada. E essa área hoje, ela não está mais aberta para visitação, para você entrar ali. Na verdade, não é nem que ela não está aberta para visitação. Se você pagar o suficiente, 2 ou 3 vezes por ano, eles deixam você ir lá, encostar nas pedras, fazer não sei o que lá. Tirando essas 2, 3 vezes e esse sensível, né, investimento financeiro, tirando essas datas específicas, você consegue ver Stonehenge de perto, mas não chegar até as pedras. Achei que dava para entrar no portal. E se você tiver grana, sim. Mas aí Se tem que você ser for nas nessas datas épocas específicas também. Tá. Inclusive, 2 dessas datas são o solstício de verão e o solstício de inverno. Faz sentido. A gente vai chegar perto do solstício de inverno lá. Mas não estaremos lá no solstício de inverno. solstício. Uma outra coisa que é importante dizer de visitação é que, como lá é um parque arqueológico, tem estudos sendo feitos, o número de visitantes que podem entrar por dia no lugar também é restrito. Deve ser limitado. Então, se você tentar comprar, por exemplo, para a semana que vem para ir para Stonehenge, muito provavelmente já não vai ter ingresso mais. Não, e assim, eles tiveram sempre uma preocupação muito grande de preservação daquele lugar, entre outras coisas, porque não houve esse cuidado, né? A ideia de curadoria é uma coisa muito nova na história da humanidade nesse sentido, né? Do ponto de vista da ciência moderna, né? A ideia de curadoria é muito nova. Até a década de 60 tinha um hangar ali do lado. Então, quer dizer, você tinha os aviões passando, tinha uma estrada de carga ali do lado que o pessoal... Chão tremendo. Eu não sei se já desativaram ou se ainda tá lá a estrada, mas tipo... Cara, o negócio é tudo feito para aquilo ali não ficar mais de pé. Então, a galera começou a falar, slow down, vamos tentar dar um jeito de melhorar aqui essa coisa. Você tem os túmulos em volta, você tem um monte de coisa super interessante. Essa estrada lá, cavucada lá que eles fizeram, tal, tá tudo lá ainda, né? Então, virou o parque de Stonehenge, que aí é um parque grande lá em Salisbury, né? Que é o maior, assim, lá de Stonehenge, que vai muito além dessas pedras concêntricas ali. O próprio monumento que a gente vê, que tem em torno de 30 metros de largura, que são essas pedras empilhadas, um pouco mais, uns 40 metros de largura,
é só a parte interna do Sim. interno. Tem aquele 120 A área interna gigantão, são né? 120, entendeu? Que tem os buracos lá, estão todos pra fora, né? Aquela parte lá que tá cavucada e que você vê ainda as pedras da estação, né? Todas essas daí. Então, é uma área muito interessante que tem esses cuidados de preservação. Agora eles estão preocupados que por causa da mudança climática, tá tendo uma mudança no solo dali. Então, é possível que haja uma deterioração, a própria temperatura muda, porque como é arenito, né? Muda a própria textura das rochas mesmo. Tanto é que teve esse vandalismo recente lá, né? Que os caras do Stop Oil lá foram lá e jogaram tinta, não sei o quê. Que até teve um arqueólogo que falou, ele falou assim, ó, o aquecimento global está fazendo estragos muito maiores do que esse pessoal. E eles estão fazendo justamente para a gente parar de usar óleo, porque... Parar o aquecimento global. Exatamente, porque a coisa tá muito mais feia, porque são estragos muito mais constantes do que limpar essa sujeira que eles deixaram. Tudo bem, eu achei uma ideia de jirico. Eu achei uma ideia bem coisa, eu espero que essas pessoas, esses ativistas estejam presos. Mas... O próprio pesquisador apontou que o Mas o problema, que próprio o risco é maior do que... Exatamente, que o malefício que eles causaram não foi tão grande assim, a ponto disso ser um grande problema ao patrimônio, uma vez que são arenitos gigantescos, né? Tem até uns desenhos ou outro em alguns deles, mas né, da época, né? Desenhos da época. Mas o vandalismo... vandalismo Antigo, megalítico. o vandalismo de 3 mil anos. Mas, enfim, então a ideia de Stonehenge é mais ou menos essa. É um monumento muito interessante. Talvez seja o mais bem preservado desses monumentos megalíticos de pórtico, né? Que formam esses pórticos de pedra. Seguramente são os maiores. As pedras maiores têm mais de 4 metros de altura. Né? É bem alto. Então é bem alto. Né? As pedras horizontais têm entre 2 e 3 metros de comprimento. As pedras mais altas têm em torno de 4 metros, as pedras em pé, né? Então é uma coisa bem grande. Eu vi alguns desses megalitos na França, que são muito, mas muito menores. É um lugar muito emblemático e que sobreviveu por muitos anos, né? São poucos lugares arqueológicos que sobrevivem vamos colocar, as Pedronas mesmo colocaram há 2.600 anos antes da Era Comum, então quase 4 mil anos. Quase 4 mil anos, um pouco mais de 4 mil anos. Quase 4 mil anos. Ah, é verdade, né? 4.500 anos. 4.500 anos De estrutura, pedra, pouca de coisa na estrutura. história sobreviveu tudo isso. É 4.500 anos, né? A idade das pirâmides, Sim. né? Mais até, dependendo de quando você for colocar a pontuação. Não são as estruturas megalíticas mais antigas da Europa. Tem algumas mais antigas na França, se não me engano. O Carne de Baniné, que eu tinha ido lá na Bretanha, eu acho que é mais antigo que as pirâmides. A Newgrange, na Irlanda, também acho que é mais antigo, acho que tem uns 6 mil anos. Mas, de qualquer maneira, Stonehenge é o maior, né, dessas estruturas em forma concêntrica de pedra empilhada, né, de 3 pedras. Né? Então, é muito impressionante, é muito legal. E é alguma coisa, né, como a Tupá tinha falado, né, que é britânico de fato, né? Não foi trazido de fora, né? Então é britânico de fato. Então, pelo menos, né, eles podem, né, dizer que aquilo lá é deles mesmo, né? Não é do invasor, não né? é de- Foi o povo de lá, exatamente. originário de lá que criou. Né? A menos que você queira chamar esses povos agrícolas que De chegaram lá invasores. 6 mil anos atrás, né? Não, 8 mil anos atrás, que eu chamar eles de invasores também, mas Mas pelo menos humanos não tinham lá antes desses caras chegarem. tinha. Já os tinham... caçador-coletor que eu te falei. Não, Tinha, então, os caçadores os caçadores coletores, eu tô falando. Os primeiros a chegar não tinham humano ainda. mas os caçadores-coletores não fizeram Stonehenge. Quem fez sim. Stonehenge foram os Foi agrícolas depois, que vieram sim. depois. Aí depois mais esses povos lá do Bells Baker lá. E depois chegam os celtas. Mas Depois são os chega- primeiros ocupantes da ilha, os primeiros povos a chegarem. Estão ali, então é bem interessante. Eu sempre me fascinei muito por Stonehenge. E justamente essas dificuldades da gente saber para que servia direito, como que a gente já sabe que tinha um fundo astronômico por causa do alinhamento das pedras, mas como que eles fizeram para erguer aquelas pedras, a gente não sabe. Como que eles ergueram, a gente Como sabe empilhava, a gente né? sabe como encaixava. Isso é muito legal. Mas a gente não sabe como eles ergueram A aquelas mais de pedras. 4 metros para conseguir encaixar um em cima do Exatamente. outro. Provavelmente eles deviam ter escadas, coisas Constrói assim, um de andaime madeira, de madeira exatamente, pra- algo assim para Eles fazer. não encaixaram antes? E depois ergueram. Poderia ser É uma também. possibilidade. Puxa com a corda, assim. É uma É, possibilidade. sempre- Pode ser que desencaixe, né? Mas você Não, pode acho encaixar no que- chão e... Não, mas Camila, não dá. Não dá porque era assim, essa aqui é uma pedra em pé. Tem 2 pinos, um de cada lado. Aqui encaixa uma, aqui encaixa outra. Entendeu? Então é tipo um Lego, você tem uma peça de Lego com 2 pininhos e aqui você encaixa Eu uma achei peça que era e só outra. de 3 em 3 e não então. que tinha... Não, porque é de 3 em 3. Só que a do meio é compartilhada.
O que eu quis dizer é, Isso, não achei que que tinha tinha. um compartilhamento Não, da... porque fechava certinho em cima, não ficava espaço aberto. Então aquilo lá dificilmente foi tipo, sabe, monta deitado e puxa para levantar. Aquilo lá foi encaixado de cima mesmo. Aí é por isso que o pessoal não sabe como que montava, não sabia exatamente para que servia. Achavam que era dos celtas, não tinha nada a ver com celta. Os celtas chegaram lá, aquilo lá já era velho para burro, eles nem sabiam para que servia. Aí é por isso que o pessoal colocava que era extraterrestre. Vai saber, se eles conseguiam fazer isso, fazer um andaime é bem mais fácil, Muito né? mais fácil. Mais fácil. Não, e eles sabiam trabalhar bem em madeira. Porque tem, inclusive, as estacas de madeira que eles enfiavam lá. É que não preservou porque a madeira apodrece. Eu espero que Stonehenge sobreviva à próxima invasão. A invasão do pessoal do Três Elementos que estará lá no dia 14. Olha. Porque dia 14 é certeza já. A não ser que o mundo acabe. Que é uma possibilidade. E tem mais coisinhas pra ver ali, Tem um né? monte de coisinhas. Tem uns túmulos. Dá pra ver os túmulos. Não, e túmulos. tem as réplicas das casinhas. Eles fizeram Tem um todo centro, né, de turismo lá, né? Tem um centro de turismo que dá pra ver outras coisinhas. E tem o quê? Lojinha. Lojinha. Lojinha, viu? Olha Tem só. lojinha, teremos lojinha. E o que é mais legal da gente falar da nossa viagem, que nós, quando fizemos o roteiro, a gente mandou lá pro pessoal da US Travel, e o que eles fizeram? Já reservaram os nossos ingressos, pra gente não correr o risco de ficar sem ingresso pra entrar lá em Stonehenge. Então, dia Vamos tá 14, no nosso busãozinho. já vamos estar no nosso busãozinho, pegou a gente do aeroporto direto pra Stonehenge, todo mundo já com o ingressinho. O Emílio vai Chegou ficar lá, cantando musiquinhas. Ô, de- motorista, motorista, olha a pista. Então, ele vai ficar nessa daí. Vai ser assim a nossa viagem inteira? Eu achei que ia ser assim a viagem Olha lá, inteira. Ruas Popopão, na É, casa do João. Ruas Popopão. Na casa do Foi João. retardatário. Então, e aí já os nossos ingressos já estão comprados pra gente visitar lá. E o que é importante a gente dizer pra galera é que as vagas estão acabando mesmo. Verdade. Não tem mais, já não vai ter mais vaga pra viajar com a gente, porque a gente quer dar atenção pra todo mundo, a gente quer que a viagem seja legal pra todo mundo, a gente quer que todo mundo aproveite com a gente essa viagem. Então, se você tiver vontade, link tá aqui embaixo, ó. Clica e conversa lá com o pessoal da US Travel. Forma de pagamento, todas as suas dúvidas. Emílio, já tô na Europa, dá pra ir? Dá pra ir. Tô na Inglaterra, dá pra viajar com vocês? Dá pra viajar com a gente. Entre em contato lá com eles que eles fazem a melhor condição pra vocês. Pra ir lá ver as pedras penduradas. As pedras penduradas. Stone hanging. É isso aí. É isso Será aí. que essas também têm o poder das pedras de Outlander? Então, dessa vez não vai dar pra saber, porque a gente não vai estar na época que dá pra encostar na pedrinha. Ah, mas não, tem eu perguntei esperança. se tem o poder. Não falei que a gente ia encostar. Pra que eu quero encostar? Pra voltar no tempo, pra achar encontrar o o outro. Jamie. Eu acho que no dia lá ela vai pular a cerquinha, vai sair correndo segurança atrás pra encostar na pedra pra voltar no tempo. É por Isso. isso que impediram a entrada de turista. Entendi. É. Uma boa teoria da Não, conspiração. e o louco é que se tiver algum tipo de megálito lá no norte, foi provavelmente os mesmos povos que fizeram. É. Eu não sei se tinha, se tem lá pra Também não sei. Escócia lá, mas Diz que tem algumas coisas similares na região. Não sei então, como é é o exatamente. mesmo povo que foi pra lá. Mas deve ser um esquema parecido. Gostei da história de Stonehenge. Não conhecia essa história toda. Você conhecia? Não, tão Não conhecia, detalhada não. assim, Não, não. eu fiquei só olhando ali o centro turístico, como é que funcionava. Lojinha. Se a gente ia poder chegar perto, não pode chegar perto. Comprar pedaço Tem da essa- pedra. É isso aí. Na Leve fe- a sua Stonehenge pra casa. Exatamente. É isso aí. Quanto tempo demora, sabe? E a visita, em geral eles falam 2 horas de visita já é o suficiente para ver tudo, né? Essas exposições que eles têm. Mas isso é Pra uma coisa... pessoas que não se importam, talvez. Né? Mas isso é uma coisa eu legal posso da US ficar lá Travel, 4 horas. que eles nos ajudaram a fazer esse planejamento, né? Então, ir no primeiro dia é legal, porque se a gente fosse para Londres, para depois ir para Stonehenge, aí tem trânsito, aí tem todo um problema logístico que a gente vai conseguir resolver chegando no dia 14 de manhã e indo direto para Stonehenge. porque Só a experiência da US Travel permitiu que a gente fizesse isso, que vai ser o melhor para Porque todo mundo. O que eu né? imagino que seja, né? Não falei com eles pra saber, mas o que eu imagino que seja é porque o aeroporto de Londres ele é fora da cidade. Isso, é por isso. E aí você não pega trânsito pra É. ir pra Stonehenge. É, porque quando a gente tava planejando, a gente falou assim, não, vamos pro hotel, a gente toma uma ducha, coloca
coloca as malas lá e depois volta pra Stonehenge. Não, é uma maluquice fazer isso, porque o aeroporto é fora, se a gente entrar em Londres, pega trânsito, sai de Londres, pega trânsito, não vai conseguir chegar lá nunca na hora certa. Não foi só essa que a gente Isso. sugeriu, que eles falaram, melhor não, gente, olha, o que vocês acham? A gente, uau, bem melhor. Vantagem Exato. de ter uma agência Que cuide disso pra gente. Exatamente. De detalhes que a gente até não parou pra pensar, É né? isso, A porque gente imagina, até poderia imaginar, mas tipo, você não tem passa pela experiência, cabeça você não- nunca, não né? lembra, né? Então chegamos, nosso ônibus tá esperando a gente ali, já vai direto pro primeiro passeio. Olha que maluco que vai ser isso. Então, quer dizer, já vai virar turminha logo no começo. Já. E chegou a turminha, Já. como vai? E tem gente pra acompanhar, tem gente pra resolver todas as questões, porque a viagem tem que ser redondinha. Mas a gente já vai estar juntinho no voo, ali no voo, a gente já vai criando uma... Mas estaremos lá, clica no link aqui embaixo, certo? Adorei o vídeo. E outros vídeos da nossa série de viagem estão no card aqui em Acompanhe. Se cima. você está começando agora, não pega do início, tem vídeos maravilhosos Exato. sobre os pontos que a gente vai passar um a um. Tem uma E playlist aí a pra gente isso. vai chegar lá e vai Playlist falar, pra traz isso. a pedra que empilha. Traz a pedra que empilha. Traz a pedra que empilha. É isso. Gente, beijo. Valeu. Não sei. Alienígenas? Claro. É, Não sei mesmo. achei que você ia falar alienígena. Isso, exatamente. Exatamente. O que porque leva- Faz sentido, lógico. né? Só A pode conclusão ser, óbvia. Não temos conhecimento de engenharia para fazer isso. só Exato. pode ser alienígena. Não é. É a pedra do Chapolin. Que voa, Que voa. que voa. É Se eu- a pedra que voa, se eu- aerolito. Tá com uma pedra em alguém? É um aerolito? Então, que é uma um pedra que voa? artefato, pode ser? Mas é que o Então- aerolito do Chapolin é macio, né? Não, aquela era a pedra colchão, era a pedra mole. Era outra. Tinha a pedra mole, a pedra que voava, a pedra que falava. Você E- tinha uma pedra que falava? Tem a pedra mole, tem a pedra que voa e você faz o quê? Aí a pedra, eu não faço nada. Você Ai. não lembra? Nossa, A pedra que falava? Eu não lembro. Tá bem terno isso pra mim. É, E é o que eu gosto de Chapolin. 3 trilitros para Três trigos trilhos. tristes, né? 3 tigres tristes. E os caras estavam lá fazendo esse Mais isso um daí. motivo pra achar que é alienígena, né? Mesma época. Isso é na época do Egito, enquanto os alienígenas estavam ali, deram dica pros egípcios fazer pirâmide, passaram ali pela Inglaterra, opa, tem uma galerinha ali também, bora. Sortearam os grupos, uma parte foi pro Egito. Você vai ensinar eles a cavar vala, você vai ensinar aquele outros a Exato. empilhar pedra. Exatamente. E o conhecimento pode ter se perdido? Ou esses caras foram embora, né? Aí a gente descobre que ali era um local que eles colocavam seus dentes queridos para maximizar o poder da... E aí realmente funcionava só como um relógio. Eu tô falando isso em off? Eu tô zoando aqui, falando em off. Não vai Eu pro- gostei vai- dos dentes É, queridos. os dentes queridos. Os dentes queridos, né? E São pra- os e grandes pra- sorrisos. é, grande sorriso. E ali as pedras são a representação dos dentes queridos. Não, era um local mesmo para servir de relógio das estações e tal. Só que tinha essa parte mais mística com os seus dentes queridos. Tá vendo? Então, é a mala deles, né? Exato. A mudança completa leva as pedras junto. Imagina eles falando, vamos lá pra aquele lugar. E ela falando, olha o tamanho dessa mudança. Lá tá mais quentinho, tem mortinha legal. Olha o tamanho dessa mudança. Emílio, até vou, mas você que se vire com as minhas pedrinhas, pode levar. Exato. Já talhou, agora tem que levar isso aqui. É de família. É de família. É herança que chama. Herança, tá vendo? Ó, herança aí, ó. Tem O por isso. problema do acúmulo de herança. É ó. isso aí. Se fosse no comunismo, você ia falar assim: não existe herança, pode deixar essas pedras aí. Essas pedras A gente ia estão aí. dividir entre as outras famílias. Tá vendo? É isso aí. Nossa, uau. Gente, tá vendo essas pedras? Agora é tudo de vocês. O cara morrendo de fome. Ah, Muito obrigado. uau. Obrigado, hein?